graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Um bom dia, que bom que mais uma vez nessa manhã nós podemos ter esse tempo de louvor, esse tempo de prestar culto ao nosso Deus. Eu quero iniciar esse culto e esse tempo na presença de Deus, lembrando uma palavra bíblica lá do Salmo 85, versículo 7, palavra prevista nas senhas diárias para esse dia, para essa semana, para esse primeiro domingo de Advento. Salmo 85, 7 diz o seguinte: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e nos concede a tua salvação. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e nos concede a tua salvação. Estimados, nesse primeiro domingo de Advento, nós queremos falar sobre esperança. O Edson depois vai nos trazer uma reflexão em cima disso. Tempo de Advento é um tempo de esperança. E o salmista aqui no Salmo 85, ele, numa oração, na presença de Deus, ele diz: Senhor, nos mostra a tua misericórdia, nos concede da tua salvação. Senhor, permita que nós possamos experimentar a tua misericórdia, possamos perceber ela, e nos concede a salvação que vem somente de ti. Estimados, nesse tempo de Advento, nós vivemos um tempo de esperança, tempo de esperar pela volta de Jesus, não mais por aquele menino Jesus, mas pelo Jesus que virá em poder e glória, como nós já vimos também nos últimos estudos bíblicos. Esse Jesus que nos traz salvação, esse Jesus que mostra o amor de Deus e a misericórdia de Deus encarnados de forma bem concreta. É na presença desse Deus que nós celebramos culto nessa manhã, e que as palavras do salmista também sejam as nossas palavras. Senhor, nos mostra a tua misericórdia, nos concede da tua salvação. Baixa a tua cabeça, nós queremos falar com Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais um dia de vida, porque até aqui tu nos cuidou, ó Deus, e nos sustentou. Até aqui nós pudemos estar, ó Deus, debaixo da tua orientação, debaixo do teu amor. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que nós temos de, mesmo à distância, ainda ouvir da tua palavra, ó Deus, e te louvar. Nós te pedimos que nessa manhã tu também esteja conosco. Venha sobre nós com o teu Santo Espírito, ó Deus, aonde nós estivermos. Que a tua palavra, ela encha o nosso coração. Que nós possamos ser renovados, restaurados, ó Deus, e fortalecidos por ti. Em nome de Jesus, amém. Eu quero aproveitar e lembrar ainda, de forma breve, alguns avisos. No próximo domingo nós temos culto na comunidade em Atalanta, também na comunidade Martin Luther. Fica esse convite para você estar aqui com a gente. Sábados à noite nós temos o encontro de jovens aqui na comunidade Martin Luther. Tem sido um tempo bem especial. Fica esse convite também. E além disso, na terça-feira à noite, 19h30, nós continuamos com o nosso estudo bíblico ao vivo pelo YouTube. Coloca na agenda e vem com a gente. Vamos cantar mais um hino e depois então a palavra está com o Edson. Mais um aviso ainda. Hoje à noite, às 19h30, hoje domingo às 19h30,
Nós temos um culto especial aqui na comunidade de Martin Luther, um culto diferente, né? Mas fica esse convite para você estar aqui com a gente. Graça e paz da parte do nosso bom Deus a cada um de vocês. Um bom dia, feliz primeiro domingo de Advento para cada um de vocês. E como o Mateus já falou, nesse domingo pela manhã nós queremos estar aqui porque Advento é tempo de esperança. Quem já me conhece há mais tempo sabe o que eu vou dizer agora, porque todo o período de Advento, todo ano eu repito as mesmas palavras. Como já falei, aqueles que me conhecem sabem que ano após ano,
quando chega esse tempo, eu digo que esse é um tempo e um momento muito, muito especial, muito precioso para mim. Eu amo muito o período do Natal, o período do Advento. Esse tempo em que a gente, como povo de Deus, pode celebrar a encarnação de Deus entre nós. É um tempo especial porque é um tempo em que nós podemos parar e podemos celebrar que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor e Criador de todas as coisas, Ele nos visitou. O sol da manhã, Ele se fez presente entre nós. A justiça, ela nasceu lá na manjedoura, em Belém. A salvação, meus queridos, ela veio a nós na pessoa de Jesus Cristo. Isso para nós que cremos no Evangelho de Jesus Cristo. Isso para a gente que crer e que queremos nessa bendita esperança. É um tempo de alegria. Assim como os anjos que anunciaram aos pastores de Belém: eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. É por isso que nesse primeiro domingo em que nós nos preparamos para celebrarmos o Natal, para recebermos essa dádiva de Deus, nós lembramos da esperança e sabemos que a esperança que Jesus Cristo trouxe, ela não reside em programas, em projetos, em presentes, em festas. Ela também não se encontra em perspectivas, em visões sociopolíticas, econômicas, filosóficas e assim por diante. É uma esperança que nós encontramos numa pessoa, numa única pessoa, na pessoa de Jesus de Nazaré. E é por isso que o Paulo, quando ele escreve a sua carta aos cristãos da igreja em Colossos, lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 26 e 27, então ele diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. Ele quis, Deus, dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a grande verdade. Essa é a grande realidade sobre a qual a nossa esperança, ela se encontra firmada e segura. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós. Cristo é a esperança da glória. E eu gostaria hoje de olhar com vocês para esse tema, considerando não só simplesmente a esperança do porvir, mas considerando a necessidade do mundo hoje que precisa de uma mensagem de esperança. Eu quero pensar com vocês hoje numa esperança para o mundo, não apenas nessa esperança que reside em todo aquele que crê em Jesus Cristo, mas na esperança para aqueles que ainda não creem no Evangelho. Para aqueles que vivem, como diz o Paulo na carta aos Efésios, sem esperança no mundo. Para aqueles que vivem a vida que se representa como que um caos. Para aqueles onde o mundo é uma confusão, desespero, desordem. O que nós poderíamos considerar como uma esperança para o mundo. O mundo, meus queridos, ele tem se transformado num lugar estranho. O mundo, ele tem se tornado um lugar tremendamente esquisito. As nossas cidades, os nossos estados, o nosso país, têm se transformado num lugar estranho. Não sei se vocês percebem isso, mas a sensação que eu tenho quando eu leio o noticiário, ou quando eu assisto o noticiário, ou quando eu ando pelas ruas, ou quando eu dirijo o meu carro no meio de um trânsito, eu sinto que há um clima que é hostil e que é tenso. As pessoas vivem hoje com os nervos à flor da pele.
As brigas, as discussões, elas explodem com uma rapidez enorme. E geralmente isso acontece por motivos fúteis e banais. As notícias que a gente vê são de pessoas matando as outras por razões absurdas que a gente nem poderia imaginar. O que vemos frequentemente são conflitos, violência, seja ela urbana, rural. O que nós vemos são grupos se organizando e se tornando cada vez mais difícil qualquer possibilidade de diálogo e muito menos de convivência. As pessoas se agrupam, se armam, se protegem como se os outros estivessem somente a conspirar contra elas. Cada grupo na sua trincheira, uns se armando de um lado e conspirando contra os outros, e esses revidando da mesma maneira. E nós vemos esses sinais de violência que eles vão gerando cansaço, desesperança, e ninguém vai encontrando a solução. Nós vivemos como se o tecido social fosse se encolhendo como uma doença crônica, que vai consumindo as nossas estruturas sólidas, como uma família, como a igreja, como a nossa fé, e tudo aquilo que de alguma forma já estabeleceu algum tipo de ordem, ou algum sentido para a nossa vida em sociedade. O que a gente tem percebido é um cenário sem esperança, porque a impressão que nos dá é que esse cenário trágico, ele não diminui, essas coisas só aumentam. E isso certamente, meus queridos, tem trazido muita desesperança, tem trazido muito medo e muito cansaço. As pessoas se trancam e se fecham cada vez mais. Olhamos para o próximo com suspeitas, e isso aumenta em todo o corpo social a desesperança. Porém, em meio a isso, existe uma palavra de ânimo. Porque existem duas realidades que eu gostaria de comentar com vocês nessa manhã. Para mim, elas fazem parte de um propósito de Deus para trazer esperança para esse mundo adoecido e cansado, como é o nosso mundo. E essa realidade nós encontramos nas Escrituras, no início da narrativa da criação, lá em Gênesis capítulo 1, os versículos 27 e 28. E ali, eu creio que talvez você saiba até de cor o que está escrito, mas eu gostaria de ler isso para você, e se você quiser acompanhar a leitura na palavra de Deus, ali diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Mas também existe uma outra palavra, e essa é a narrativa da segunda criação, aonde em João 1,14, o Evangelho nos diz assim: aquele que é a palavra, ele se tornou carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O que nós encontramos nesses dois textos, meus queridos, são realidades absolutamente fundamentais dentro de um plano maior, dentro de um plano de Deus para toda a humanidade, que quer trazer esperança e paz para todos nós, que quer trazer esperança para esse mundo mergulhado na desesperança. A Bíblia começa com essa afirmação que é central em toda a Escritura. A afirmação de que você e de que eu, que fomos nós criados à imagem e à semelhança de Deus. E eu queria que você tivesse isso muito claro, que você guardasse isso com muito carinho. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa declaração surpreendente na narrativa da criação, onde Deus se revela
como o Criador de todas as coisas, como o sustentador de toda a criação. E que Deus agora cria homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Isso é crucial. Por que isso é crucial? Porque lá no mundo antigo, as imagens elas eram representação das entidades ou das divindades. Eram essas imagens que tornavam então essas entidades e essas divindades mais relevantes. Aquilo que nós chamamos de ídolos, essas imagens, elas apresentavam de uma forma visível e concreta e também palpável a presença daquele que se encontrava ausente. Fosse ele um rei, pudesse ser ele também um deus. Aquele que era rei, mesmo que não estivesse presente, estando a sua imagem, mostrava e dava a impressão de que ele estava presente. No entanto, esse conceito ele agora aparece aqui no relato da criação, e as Escrituras elas apresentam isso mostrando que Deus, para representar a sua presença, para representar que Ele está junto conosco, diz que Ele escolheu a nós para representarmos a sua imagem. Ele escolheu o homem e a mulher para a representação da sua imagem, ou seja, da sua presença no mundo em que nós vivemos, com as outras divindades. E assim como elas tinham a sua representação num determinado tipo de imagem, num ídolo, ou numa determinada escultura, Deus escolheu isso que é surpreendente dentro dessa narrativa de Gênesis, porque Deus escolheu a mim e a você como representação da sua presença nesse mundo. E com a finalidade de trazer esperança para esse mundo. Por isso o salmista, lá no versículo 8, ele diz assim, a partir do versículo 3: quando eu contemplo os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas, que ali firmaste, eu me pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu os fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e os coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tu o puseste. E o salmo termina então dizendo: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Meus amigos, queridos irmãos, nesse salmo, o salmista ele declara que o ser humano é a representação e a testemunha de Deus na humanidade. Ele declara mais uma coisa: não é apenas o ser humano enquanto um indivíduo. Deus cria homem e mulher. Lá em Gênesis 2, quando Deus cria a mulher, o que nós sempre de novo precisamos entender é que a priori Deus não estava simplesmente criando alguém para fazer companhia ao homem, embora isso também seja verdadeiro e real. Mas a criação da mulher não é a criação somente enquanto uma fêmea. A criação da mulher é a conclusão, quando Deus encerra a imagem e a semelhança dele aqui na terra. É quando ele forma o homem, a mulher, mas os torna família. Por isso que quando ele descreve lá na criação, em Gênesis 1, e criou Deus homem e mulher, e deu a eles essa capacidade de serem fecundos, de procriar e de estabelecer essa base, esse fundamento para a criação. Então ele estabelece uma ordem que precisa ser preservada. Hoje, no entanto, nós ouvimos com frequência muito grande, que até nós corremos o risco de, no meio de tamanha insistência, começarmos a pensar que pode haver um outro tipo de modelo de estrutura familiar. Isso não existe. Para aqueles que creem nas Sagradas Escrituras, para quem crê na Palavra de Deus e crê no Deus Criador, existe apenas um único modelo de família: homem, mulher e filhos, e que são a imagem e semelhança de Deus. Esta é a estrutura e esse é o princípio. Por isso, sim,
Podemos até viver situações de viuvez. Podemos viver situações onde muitos permanecem solteiros. Podemos também viver situações de esterilidade. Mas isso, nós vamos ver que não foge de forma alguma da estrutura estabelecida por Deus como um meio de trazer para o mundo esperança. A esperança do mundo não está na forma como nós, muitas vezes, de forma inadvertida, irresponsável e de maneira infiel, acabamos negando as Escrituras e seguindo o conselho que não provém de Deus e que, ao invés de trazer esperança, aprofunda o abismo e a desesperança da humanidade. Meus queridos, Deus escolheu uma forma para se expressar e se revelar para a humanidade. E vocês até podem achar que isso é pouco, mas não é. Porque esse é o meio que Deus escolheu. A imagem e semelhança de Deus se revela nesse relacionamento estabelecido por Deus desde o princípio da criação. Mas a perspectiva divina, ela não se limita numa família nuclear. Deus, na nova criação, no Verbo encarnado, que nós já lemos ali em João 1,14, Ele expande esta realidade para essa família que hoje nós chamamos de igreja ou de eclesia, que é a palavra que significa assembleia ou ajuntamento, para o corpo de Cristo. Esse povo chamado por Deus, que recebe o Espírito de Deus e através da comunhão da vida, da comunhão de vida desse povo, se torna também expressão da presença de Deus na história da humanidade, para trazer para essa humanidade cansada e desesperançada a esperança da glória de Deus. Essas duas realizações de Deus, a família e a igreja, são duas realizações que sofrem hoje um grande descrédito. Essas duas realizações, onde muitos, inclusive cristãos, olham com enorme desconfiança e descrédito. Essas duas instituições são o meio que Deus escolheu para revelar a sua glória. E eu acho isso fantástico. Deus quer que a esperança ressurja nesse mundo através do seu povo, através de Israel. Essa esperança não seria revelada através de alguma manifestação mirabolante ou metafísica. Deus escolheu um povo. Deus chama Abraão e diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção, e eu vou, através da tua família, abençoar as outras famílias dessa terra. Deus escolheu essa família. Deus escolheu esse povo para ser testemunha da esperança da glória de Deus na humanidade. E aí vem Jesus Cristo, dentro dessa linhagem, e se revela como essa esperança. Por quê? Porque Ele é a expressão viva da imagem de Deus. E o Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 4 até 6, ele diz assim: o Deus desta era, Ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor a Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E é isso que produz esperança para esse mundo. Aos Colossenses, o Paulo diz que Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus vivo. Ele é a expressão perfeita da glória de Deus, diz o autor à carta aos Hebreus. E todo o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, ele afirma como que num coral, que Jesus Cristo é a expressão viva e completa desse Deus eterno. Cristo em nós
é a esperança da glória de Deus. Quando Jesus habita em nós, quando pela fé nós damos o nosso sim a Cristo, essa imagem de Deus corrompida e deformada por causa do pecado, ela vai sendo restaurada, e a grande esperança da humanidade se encontra então nessas duas realizações. Quero concluir essa meditação e gostaria de fazer uma última consideração do que por que isso é importante. Por que a família e a igreja elas são importantes para trazerem esperança para esse mundo mergulhado na desesperança. Hoje, com tantas e tantas facilidades, muitos homens e muitas mulheres, chamados de modernos ou pós-modernos, vivem desesperançados. E sabe por quê? Eu penso que o grande motivo da falta de esperança nas pessoas está na resistência que essas pessoas têm em assumir compromissos que podem fazer eles correrem riscos. Por que é que muitas pessoas hoje estão preferindo não casar? Se você entrar no Google e aí colocar não casamento, você vai ver a quantidade enorme de artigos, de sites que vão estar explorando e mostrando a positividade de não se casar. Por que é que muitas pessoas hoje estão preferindo não estabelecer vínculos sólidos e concretos com uma comunidade de fé? Para muitos desesperançados, o relacionamento, seja ele afetivo ou seja ele comunitário, ele existe enquanto eu posso subtrair, enquanto eu posso tomar daquele relacionamento aquilo que me satisfaz, aquilo que me agrada, aquilo que de certa forma vai me preencher, mas vai estar vazio e sem esperança. E quando isso não acontece, então eu não tenho qualquer tipo de envolvimento ou qualquer tipo de relacionamento, seja com a família, seja com a comunidade, e nisso está a raiz de um grande conflito, porque o Deus que a Bíblia nos revela é um Deus de aliança, não é um Deus de contrato, é um Deus que estabelece conosco um relacionamento. Ele não é um Deus que diz assim: olha, vocês fazem alguma coisa que me agrade e em contrapartida eu vou fazer alguma coisa que agrade vocês. Enquanto vocês me agradam, eu agrado vocês. E vamos seguindo juntos nessa caminhada. Isso não traz esperança para ninguém. O nosso Deus, Ele é um Deus que pega o pão que nós compartilhamos na ceia. Ele pega o pão e se reparte e diz: esta é a aliança que eu faço com vocês, com o meu corpo, a minha vida que eu dou. E vocês não fizeram nada para merecer isso. Vocês não realizaram nada para que tornasse isso um gesto de contrapartida, que valha a pena ou não. Eu ofereço, eu entrego, eu dou. E eu faço isso por amor a vocês. E mais, nesse pão que é partido, nesse corpo que é dado e nesse sangue que é derramado por amor de vocês, eu afirmo com vocês que eu faço uma aliança perpétua, uma aliança eterna. Eu serei o Deus de vocês, eu amarei vocês, eu cuidarei de vocês, e eu estarei com vocês na saúde, na riqueza, na pobreza, durante toda a vida. Eu sou o Deus que estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu faço isso com vocês, eu farei isso com vocês, essa aliança com que eu prometo e me comprometo em ser o Deus de vocês, não importando o que venha a acontecer, não importando o que vocês venham a fazer, eu serei eternamente o Deus de vocês. Essa é a aliança que Deus fez. Cá para nós, produz esperança ou não? Meus queridos, esse é o princípio. Eu sei que muitos de nós encontramos uma enorme resistência nisso. Mas a aliança, ela é
o princípio fundamental para a esperança, tanto na família como na igreja. A aliança não envolve um relacionamento do tipo: eu vou te amar enquanto você me amar. Eu vou cuidar de você enquanto você cuida de mim. Eu vou ser carinhoso enquanto você for carinhosa. A aliança envolve um tipo de amor, um tipo de relacionamento que requer e exige entrega. Uma promessa que exige compromisso. Isso é o que acontece quando nós firmamos os nossos votos no casamento. E isso também acontece quando nós firmamos o nosso voto no batismo, dizendo e declarando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E mesmo que nós sejamos crianças, bebês, pais, padrinhos e comunidade, assumem esse compromisso e colocam essa marca do senhorio de Cristo na vida dessa criança. Quando diante de Deus nós assumimos solenemente e publicamente o compromisso de que permanecemos em Cristo, no corpo de Cristo e no relacionamento que temos construído entre nós, haja o que houver, não importando os obstáculos que surgirem, então viveremos da aliança e essa aliança produz esperança. Para finalizar, eu quero contar uma história que marcou muito a minha vida quando eu li. E quando eu li, eu reli e eu já contei ela em muitos lugares, eu acho que aqui eu ainda não contei. A história de um homem e uma esposa, eles se davam muito bem, se relacionavam muito bem. E um dia esse homem, ele sofre um acidente de trabalho e ele fica paraplégico. Ele não conseguia mais mexer nada no seu corpo que não fosse o pescoço e um pouco a cabeça. E não eram movimentos completos também. E esse homem, ele pensou e ele até disse para a mulher: olha, se você quiser me largar num asilo, eu tenho um seguro que vai custear todo esse período por um bom tempo, e se você quiser me deixar e viver a tua vida sem ter esse fardo que sou eu de agora em diante na tua vida, você pode fazer isso. E ela disse não. E então, alguém contando da história da vida desse casal, contava que semanalmente esse casal tinha um compromisso de amor. Eles saíam para jantar fora. E vocês imaginam, aquela esposa, toda a sexta-feira à noite, ela pegava o marido, tirava da cama, levava para o chuveiro, dava banho nele, vestia ele com uma roupa legal. E quando alguém é paraplégico, vocês devem mais ou menos calcular o trabalho que isso dá. Colocava ele na cadeira de rodas, levava ele para dentro do carro, acomodava ele no veículo, fechava o carrinho, colocava no porta-malas, entrava no carro, iam para o restaurante. Chegavam no restaurante, descia do carro, abria o porta-mala, pegava a cadeira, tirava ele do carro, colocava ele na cadeira de rodas, entravam no restaurante. E essa história não aconteceu muito recentemente, não, ela já faz alguns anos. Então, em muitos restaurantes não havia acessibilidade, era um trabalho tremendo levá-lo até a mesa. Ela dava comida na boca dele, ela jantava, eles conversavam, ele declarava o amor para ela e ela declarava o seu amor por ele. Iam embora, todo aquele mesmo procedimento. Quando chegavam em casa, ela tinha que fazer tudo aquilo outra vez. E ao final de tudo, quando o marido estava na cama, ela passava a mão na cabeça dele e dizia: eu te amo cada dia mais. Muito obrigado pela noite maravilhosa que você deu para mim hoje. Queria te perguntar, quem de vocês gostaria de ser amado dessa forma? Quem de nós gostaria de ser amado assim? De ser amado por alguém que se entrega e se dedica de forma tão submissa, tão espontânea, tão dedicada, e daí chega lá e diz obrigado por essa noite maravilhosa. Eu creio que todos nós iríamos levantar a mão e dizer sim, eu gostaria de ser amado assim. Talvez muitos de vocês diziam: eu sou amado assim.
Mas a pergunta que perturba não é se a gente gostaria de ser amado assim. Mas a pergunta é se nós estamos dispostos a assumir essa aliança e amarmos dessa maneira. Alianças, nem menos, nem mais do que isso. É isso, meus queridos, que dá esperança para o mundo. A esperança para o mundo é esse testemunho da fidelidade de Cristo em nós. Cristo em mim, Cristo em você. É da fidelidade, do testemunho da fidelidade de uns para com os outros. Esse testemunho que é evidenciado pela família e que é evidenciado pelo corpo de Jesus Cristo. Esse testemunho produz esperança. Sempre que nós somos infiéis, nós estamos dando um testemunho de desesperança e abrindo ainda mais esse abismo que leva a guerras e conflitos. E isso traz um prejuízo incalculável para a humanidade. Por isso, meus queridos, que Deus nos ajude a sermos uma igreja que dê esperança para a nossa cidade. Que Deus nos ajude, que Ele faça de nós pessoas e igrejas que testemunhem da esperança de Deus em Cristo Jesus. Advento é tempo de esperança. Advento é tempo para que nós anunciemos esperança a um mundo desesperançado. Vamos orar. Pai santo e amoroso, nós te louvamos que nesse tempo de advento, esse tempo maravilhoso, onde muitas luzes começam a cintilar diante das casas, nas árvores enfeitadas, onde muitas ofertas de celebrações nos são oferecidas, Senhor, que nós estejamos nesse tempo de advento nos preparando para levar esperança a um mundo que por causa do pecado e da cegueira que impôs o Satanás, o teu inimigo, a essas pessoas, o mundo está mergulhado em desesperança. Que a esperança que nós temos em Ti, Senhor, ela possa influenciar e impactar as pessoas que estão desesperançadas. Por isso, que nós possamos ser fiéis uns aos outros, mas que acima de tudo nós possamos viver dentro da Tua aliança, dessa nova aliança que em Jesus Cristo, Teu Filho, o Salvador que veio a esse mundo no Natal, nós possamos preparar esse Natal nessa certeza, nessa esperança de que podemos levar a Tua mensagem, o Teu Evangelho, que redunda em bênção e que traz alegria, paz e esperança para aqueles que recebem. Por isso, nos dê dessa esperança. Abençoe aqueles que estão desamparados e desesperançosos. Esteja, Senhor Jesus, com as nossas cidades. Esteja, Senhor Jesus, com os enfermos. Abençoa aqueles que estão convalescendo, aos que estão se recuperando desse vírus da Covid. Aos enlutados e entristecidos, Senhor, conceda também a Tua graça. E assim, Senhor Jesus, pedimos, abençoe essa semana, dessa primeira semana de Advento, nas nossas vidas. Em Teu nome que oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e Ele resplandeça sobre ti a sua paz. E que na aliança com Ele você tenha uma semana cheia de esperança. Um bom domingo a todos. Os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder